Hey guys, how you doing? Bem-vindos a mais uma edição do The Enem is on the Table, e a questão que vamos analisar hoje é a questão 95 do Enem de 2013. Essa questão traz um texto bem simples até, 2 parágrafos bem curtinhos, com o título Steve Jobs, A Life Remembered, 1955 to 2011. É um texto que vai trazer um pouquinho de informações sobre o Steve Jobs. Então pausem o vídeo, leiam com calma e a gente volta com a resolução. Então a questão diz o seguinte: informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe. Então, o que esses 2 parágrafos estão propondo? Vamos ver qual questão que se encaixa melhor nisso. Qual a alternativa? A. Expor as maiores conquistas da sua empresa. Então, ele fala um pouquinho aqui no começo, CEO, Tech Guru, falando sobre ele, né? Artist, there are few corporate figures as famous as well regarded as former Apple CEO Steve Jobs. Tá, ele fala um pouquinho sobre as conquistas dele, mas não fala das maiores conquistas dele, como diz a alternativa da sua empresa. Se ele fosse falar das maiores conquistas da Apple, por exemplo, ele ia falar do iPhone, do iPad, do Mac, né? Ou então do tempo que ele trabalhou um pouco antes, quando ele foi demitido da Apple, ele chegou a trabalhar nos estúdios Pixar, né? E poderia falar também das maiores conquistas dele na época, com animação digital, mas também não falou. Então ele não traz as maiores conquistas da sua empresa, está falando especificamente do Steve Jobs, não da empresa somente ou de forma mais direta. Então você pode descartar A. B. Descrever suas criações na área da tecnologia. Como a gente falou agora há pouco, ele menciona, né, contribution to modern technology, digital media, and indeed the world as a whole cannot be downplayed. Então, ele não está descrevendo nenhuma das criações dele. O texto fala de uma forma bem geral, né? Contribuição para a tecnologia moderna, para a mídia digital, para o mundo todo, mas não é específico sobre as suas criações. Não falaria especificamente sobre o iPod, sobre como ele desenvolveu o iPhone, então também não. Então não é a B. C. Enaltecer sua contribuição para o mundo digital. Está falando praticamente o que fala aqui no primeiro parágrafo, né? And his contribution to modern technology. E a C. Enaltecer sua contribuição para o mundo digital. Essa está bem coerente com o que está falando o texto. Provavelmente é a C. Nós vamos olhar a D e a E. D. Lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. Então, aqui eles falam, né? With his passing on October 5... Né? Esse passing quer dizer com a morte dele, né? Que tem a expressão pass away. Seria, traduzindo literalmente, passar para o estado de morte, vamos dizer assim, uma tradução mais literal, mas significa a pessoa morrer. Então aqui fala que com a morte dele, esse Regards Digest.ca looks back at some of his greatest achievements, olhando para as melhores descobertas, as melhores coisas que ele fez, né, e dando um respeito, né, pelas coisas, por ele ter sido um dos pioneiros na nova geração de tecnologia. Então, ele não tá sendo lamentada a ausência dele no texto. Então, você pode descartar essa também. D. Lamentar sua... Aliás, E. Discutir o impacto do seu trabalho para a geração digital. Então, se ele fosse discutir o impacto do seu trabalho para a geração digital, teria citado, né, alguns dos trabalhos dele e falado como isso influenciou a tecnologia atualmente. Por exemplo, a princípio, quando ele criou o iPhone, um dos primeiros, a tendência, do ponto de vista dele, é que os celulares deveriam ser pequenos. Ele acreditava que, por exemplo, um celular, você tinha que ter a mobilidade para colocar o seu polegar até o final da tela, né, para você não precisar usar as 2 mãos no celular ou então ficar usando o dedo como caneta. Isso é o que ele acreditava. Isso, na época que ele lançou o iPhone, criou um modelo, meio que um padrão, e a maioria das empresas que fizeram celulares nessa época procuraram seguir meio que
esse padrão de tamanho de tela, o que com o tempo também mudou, até depois, quando ele estava próximo para morrer, que eles começaram a fazer com o iPhone 5, 5S, 6, já começaram a fazer uns iPhone grandão, mais ou menos desse tamanho aqui, né? Até maior. Mas se fosse a questão dessa alternativa E, iria entrar nesse caso, da influência desse impacto que ele criou para a geração digital, que também não é. Então, eliminando a E também, e todas as que a gente viu, sobrou a questão C. Enaltecer sua contribuição para o mundo digital, que é exatamente o que fala no primeiro parágrafo. His list of achievements is staggering, and his contribution to modern technology, digital media, and the world as a whole. Então, é a questão C. E a dica que eu vou deixar para vocês nesse ponto, essa matéria eu encontrei nesse site, o Reader's Digest Canada, falando um pouquinho sobre a vida do Steve Jobs. E uma coisa que é muito interessante para vocês enriquecer o vocabulário de vocês também, não só o vocabulário, quanto a noção de cultura, né? É procurar pesquisar sobre grandes nomes. Vamos supor, você está aprendendo o inglês agora, né? O seu foco é o inglês do Enem. Então, dá uma olhada nos grandes nomes que existem nos países que falam inglês, Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, para você conhecer, vamos dizer assim, as grandes personalidades, porque muitas vezes você pesquisando um pouco sobre a história, sobre a biografia, você também aumenta seu vocabulário sobre as coisas que eles fizeram, seu conhecimento de cultura também. O que uma questão falando sobre Steve Jobs quer trazer? Quem foi Steve Jobs? Se fosse outra pessoa, quem foi Bill Gates? Entendeu? É muito bom isso daí, porque além de te dar um vocabulário, cria uma noção de cultura. Porque, querendo ou não, quando você está aprendendo um idioma, você está tendo contato com a cultura do país. Então, você precisa conhecer ela também, e, naturalmente, as questões envolvendo aquele idioma tem grande chance de trazer questões sobre a cultura daquele país também. Então, fica a dica para vocês, pesquisem também sobre biografia de pessoas famosas. As coisas que eu citei durante o vídeo foram coisas que, quando eu descobri o Steve Jobs, eu procurei pesquisar um pouquinho mais sobre a carreira dele. Tem filmes também que contam a carreira dele, não só dele, como de muitos outros, todas as personalidades famosas, né, do idioma do inglês. Mas é isso, essa é a análise que eu deixo para vocês. Continuem se lembrando, the Enem is on the table. Jamais parem de estudar, pois quando o Enem chegar, vocês estarão preparados. Tchau!